pessoal. Vamos dar seguimento aí à nossa segunda videoaula, né, sobre a nossa disciplina. E hoje nós vamos falar de motivação. Começamos, inclusive, a falar sobre ela um pouco no início da primeira videoaula, quando deixei para vocês aqueles slides, aqueles pensamentos, aquelas mensagens de motivação, de incentivo também. Tem algumas lá para vocês. Então, a nossa aula hoje, nós vamos falar dos precursores da motivação, daquelas hierarquias que eu também já andei comentando com vocês. Elas envolvem, além de Maslow, como nós já comentamos, outros. MacGregor, por exemplo, vai ser o nosso primeiro precursor dessa nossa videoaula. Para MacGregor, a motivação era um impulso interno que nos leva à ação. Motivo e ação é o nome, é o significado de motivação. Você tem que ter um motivo para que esse impulso aconteça. Você age com as coisas de acordo com como você é provocado. Você, às vezes, age por impulso. Então, você tem um motivo, mas a ação. Isso é que faz com que esse termo tenha surgido. Fez com que esse termo tenha surgido. Então, motivação é o resultado desse impulso mais uma ação. É a força, é o motivo que leva você a agir. Vem do latim moveres, mover. Diretamente ligado aos nossos desejos, necessidades e vontades. É uma das chaves para a compreensão do comportamento, a motivação. A motivação, ela tem condicionantes, quais sejam. A diversidade. Somos seres diferentes, em mundos diferentes, cada um tem o seu. Diversidade é a principal fonte de informação a respeito do comportamento motivacional. Para Maslow, na sua teoria motivacional, e Herzberg também, de acordo lá com a pirâmide, que vocês vão ver lá no conteúdo, como ele faz aquelas diferenças das necessidades, feita por Maslow, ele diz o seguinte: para Maslow, a hierarquia de necessidades é uma divisão hierárquica proposta em que as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades superiores, antes das necessidades maiores. Então, cada um tem sua escala. É particular. A escala hierárquica de necessidade, ela é particular. É bem peculiar, é bem individual. Ele define também, com importante, 5 necessidades básicas. Quais sejam? Começa, como eu disse para vocês, da base da pirâmide. Da menos importante para a mais importante. Da menor para a maior. Qual é a menor necessidade? Quem é, na opinião de vocês? Então, nós temos as necessidades fisiológicas. Elas são as básicas. Quais são essas necessidades? Fome, sede, sono, sexo, abrigo, entre outras, do mesmo porte. Temos necessidade de segurança. Essa é a segunda. No nível da mais baixa para a mais alta, sempre. Então, temos as fisiológicas e a segurança, que são se sentir seguro dentro da própria casa. É a questão também do emprego estável. Não estou falando de qualquer emprego, que as pessoas desejam um emprego estável, com que elas possam contar todo mês, com aquele salário, aquele dinheiro no final do mês. Um plano de saúde, seguro de vida, tudo isso se refere à segurança. Temos também as necessidades sociais, ou seja, amor, afeto, afeição, sentimentos como esse
que deve pertencer a um grupo ou fazer parte de um clube. Temos também a necessidade de estima, de que alguém goste de você, de que alguém goste da gente, que passam por duas vertentes. A necessidade de estima ela se diferencia um pouco das outras. Ou seja, quais sejam essas vertentes? Reconhecimento das nossas capacidades pessoais e o reconhecimento dos outros. Valores que nós temos, como em face de quê? Nossa capacidade de se adequar às funções que desempenhamos. E segue ainda numa quinta necessidade, que é a autorrealização, é o topo da pirâmide. Vocês vão poder acompanhar lá na pirâmide, elas se encontram sempre da maior para a menor, na posição que eu li para vocês e que estou explicando para vocês, em que o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser. O indivíduo, ele sente necessidade de estar sempre melhorando, sente necessidade de crescimento. Essa é a pirâmide hierárquica que eu falei para vocês. Tem aí na base a autorrealização, em seguida a estima, depois as necessidades sociais, as de segurança e as necessidades fisiológicas. Dentro de cada uma delas, está aí o conceito e o que significa, o significado de cada necessidade dessa, que vocês vão poder ler e ver com mais atenção e analisar sobre cada uma delas. Nós vamos ver também a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Quem é essa criatura? Herzberg é um outro precursor das teorias da administração. Ele já defendia que a satisfação no cargo é função do conteúdo ou atividades desafiadoras e estimulantes do cargo. São chamados fatores motivadores. Então, para Herzberg, a satisfação no cargo é função do ambiente, da supervisão dos colegas e do contexto geral do cargo. Enriquecimento do cargo, ampliar as responsabilidades, são os chamados fatores higiênicos. Herzberg verificou e evidenciou através de muitos estudos práticos a presença de que 2 fatores distintos devem ser considerados na satisfação do cargo. Quais são? Os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, eles dizem respeito a quê? Eles dizem respeito a tudo, todas as condições que nos rodeiam. O que rodeia o funcionário enquanto trabalha, englobando condições físicas e ambientais de trabalho, salários, benefícios sociais, as políticas da empresa, o tipo de supervisão que ele recebe, o clima de relações entre a direção e os funcionários, os regulamentos internos e as oportunidades que existem na organização. Aquelas oportunidades existem na organização. Tudo isso faz parte dos fatores higiênicos. Quanto aos fatores motivacionais, nós temos que a motivação para ele, que envolvia esse sentimento de realização e crescimento de conhecimento profissional, eles são manifestados por meio do exercício das tarefas e atividades que são oferecidas como desafio. E o significado disso para o trabalhador, o que isso importa para o trabalhador. Então, esses fatores são aqueles que se referem ao conteúdo do cargo, ao que você vai fazer. As tarefas e os deveres que se relacionam ao cargo que a pessoa exerce nas organizações. A teoria dos 2 fatores leva em consideração a satisfação, em primeiro lugar, a satisfação da política da empresa, as condições do ambiente de trabalho, o relacionamento com outros funcionários, a segurança e o salário. E os fatores que levam à satisfação é crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento e realização. Quer dizer, o trabalhador e o empregado, ele leva em conta esses tipos de fatores para se sentir satisfeito. Para MacGregor, ele tem 2 teorias. Uma que ele denominou X, a outra que ele denominou Y. O que ele diz na teoria X? Que o homem médio, o que é isso, professora? O homem médio é o homem
comum, somos que tem um certo conhecimento e vivência dentro do espaço, do ambiente, do meio em que ele vive. Então, para o homem médio, ele não gosta do trabalho, ele o evita. Ele precisa ser forçado, controlado e dirigido. O homem prefere ser dirigido e tem pouca ambição. Ele busca apenas a segurança. Na teoria Y, ele já desenvolve um outro pensamento. Qual é a ideia de MacGregor na teoria Y? Ele diz que o dispêndio de esforço no trabalho é algo natural, que o controle externo e a ameaça não são meios adequados de ser bloqueado no trabalho, de se obter trabalho. O homem exercerá, O homem exercerá automaticamente a autodireção se suas necessidades forem satisfeitas. A pessoa média, ela busca a responsabilidade. O empregado exercerá e usará a sua engenhosidade quando lhe permitirem autodireção e autocontrole. Essa é a diferença entre a teoria X e a teoria Y. Essas duas teorias, vista por um outro, a teoria X, vista por um outro pensador, John Mayer, ele diz que cada indivíduo, dentro de cada indivíduo, há uma força interior que, de acordo com cada momento vivido por ele, intensifica e direciona seus objetivos. São os aspectos emocionais dos indivíduos, nas organizações, que são classificadas como fatores determinantes do desempenho. Então, ele diz o seguinte, que o conjunto dessas forças é o que orienta o comportamento do indivíduo para um determinado objetivo. De maneira geral, o que impulsiona o homem a agir de modo X, ou mesmo dando origem a um comportamento específico, sendo este impulso a ação provocada por um estímulo vindo do ambiente externo, estou falando do ambiente externo, ou também gerado a partir dos processos mentais individuais, ou seja, de cada indivíduo, dos internos. Então, visto essas diferenças, foi colocado para vocês também uma observação com a finalidade de fixar conteúdo, que se trata da teoria de MacGregor, na opinião de Mayer, que vocês vão ver no segmento do curso também. Colocado também a parte para vocês, eu coloquei uns questionamentos. Existem alguns tipos de motivação? Quais são? Motivações fisiológicas, motivações sociais, certo? As fisiológicas básicas e primárias garantem o equilíbrio econômico. As sociais adquiridas são secundárias, são aprendidas através do processo de socialização. E por aí vai. Vocês vão ter a oportunidade de ver todo esse resuminho que está indo para vocês. Foi feito outro questionamento a respeito de Maslow também, que são referência às motivações combinadas, que é a combinação de fatores biológicos e sociais, elas são apreendidas de acordo com o tempo e a cultura do indivíduo. Depende do nosso conhecimento, sendo mais clara. Não são essenciais à sobrevivência, mas à manutenção do equilíbrio do organismo, sim. Como citamos, por exemplo, o comportamento sexual e o maternal. São exemplos disso, claros. E as motivações cognitivas, que são as motivações baseadas na questão do conhecimento. Essas motivações se baseiam na curiosidade para saciar a necessidade de informação, como eu já disse para vocês. Então, você sabe o que é frustração, conflito? Herzberg vai explicar isso aí para vocês e está indo no material que vai ser cobrado de vocês. Portanto, vejam o resumo que está sendo encaminhado. Está indo também para vocês os fatores motivacionais intrínsecos, que não faz parte assim, muito do conteúdo, mas é importante para que vocês possam entender o que foi dito antes. Então,
é um suporte que eu estou colocando para vocês passarem a entender melhor as relações interpessoais no trabalho. Por aí também segue os fatores da teoria X, que eu quero só falar para vocês que os intrínsecos, eles se referem ao autorrespeito, vou deixar aqui só um resuminho básico para vocês. Os intrínsecos são referentes ao autorrespeito, a capacidade de solucionar problemas, autonomia, aquisição e novos conhecimentos. Faz parte do cognitivo, da parte de conhecimento das pessoas. E o extrínseco, como salários, benefícios e promoções, que pode até não fazer parte dos intrínsecos, mas ajuda muito. Se tratando de conhecimento, que às vezes o Estado não banca e a pessoa tem que bancar. Esse é o país em que vivemos, né? E estou deixando para vocês uma frase de incentivo, outra para variar, finalizando a nossa segunda aula, né? Então, deixo para vocês aqui uma frase de incentivo. De Lao Tse, filósofo chinês. Ele diz o seguinte: aquele que obtém uma vitória sobre os outros é forte, mas aquele que obtém uma vitória sobre si próprio, meus amores, é poderoso. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.